Com o início do século XX e o aumento da popularidade do sumô, vários homens de diferentes países viajaram ao Japão com o sonho de se tornarem rikishis renomados, incluindo brasileiros. Muitos tentaram, mas nenhum conseguiu chegar à divisão Makuuchi, e quando parecia que o Brasil não seria capaz de produzir um Sekitore de elite, chegou uma luz com um jovem sonhador de São Paulo. E é justamente sobre Ricardo Sugano que falarei hoje. Eu sou o Vini e este é o canal Coisa de Atleta. E para não ficar tomando tempo à toa, siga-me em minhas redes sociais, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e bora! Ricardo Sugano nasceu no dia 18 de dezembro de 1986 na cidade de São Paulo, e mesmo estando no famoso país do futebol, ele não tinha nenhum interesse pelo esporte, inclusive praticando judô em sua infância. Durante sua puberdade, Ricardo começou a ganhar muita altura e peso, fazendo com que aos 16 anos de idade um amigo de seu pai tenha sugerido que ele praticasse sumô. Acontece que o jovem levou esta sugestão extremamente a sério e com isso começou a praticar a luta japonesa, visitando e treinando em diferentes dojos de São Paulo. Foi mais ou menos nessa época que Ricardo foi apresentado a uma pessoa muito importante para sua carreira. Trata-se de Fernando Yoshinobu Kuroda, conhecido no mundo do sumô como Wakazuma Yoshinobu. Wakazuma havia sido recrutado pelo estábulo Tamanoi em 1992, que pertencia ao ex-Sekiwaki Tochiazuma Tomoyori, atingindo seu ranking máximo de Juryo em 2001 e se aposentando em 2003. Mesmo após o fim de sua carreira, Wakazuma nunca deixou o dohyo para trás e na época conheceu Ricardo porque tinha o costume de procurar jovens promissores para treiná-los apropriadamente. Após iniciar seu treinamento com o ex-rikishi, Ricardo começou a evoluir absurdamente, afinal, mesmo que tivesse certa habilidade, ainda se focava muito em utilizar seu tamanho e força para vencer, tendo seus olhos abertos por Wakazuma e percebendo que precisava de mais do que isso para ter sucesso. Após vencer algumas competições nacionais, o jovem finalmente percebeu que mesmo melhorando, não teria futuro no Brasil, visto que o sumô era e ainda é extremamente limitado no país. Com isso em mente, em 2006, o Wakazuma mexeu os pauzinhos utilizando de seus contatos para fazer Ricardo ser aceito no estábulo Tomozuna, que também era a casa de outro rikishi brasileiro chamado Kaishin Kikuzo. Pouco tempo após chegar, o dono do estábulo, Tomozuna Takanori, providenciou para Ricardo seu novo shikona, Kaisei Ichiro. Kaisei é uma palavra que possui uma infinidade de significados em japonês por ser escrita de várias formas diferentes, mas a julgar pela maneira como o shikona era composto, neste caso a palavra significava algo como grande virtuoso. Ichiro, por sua vez, foi uma homenagem ao falecido avô do brasileiro, que era um japonês chamado Ichiro Sugano. Ichiro foi um dos principais responsáveis para que, diferentemente de outros brasileiros, Kaisei não tivesse tantas dificuldades em se adaptar ao país, já que seu avô costumeiramente o servia comida japonesa e conversava com o garoto sobre os costumes e culturas da Terra do Sol Nascente. Em setembro de 2006, Kaisei Ichiro estreou no sumô profissional como Maezumo e rapidamente atravessou as divisões de Jonokuchi e Jonidan, fazendo sua primeira participação como Sandanme em março de 2007. Esta divisão foi a primeira barreira na carreira do brasileiro, que acabou levando praticamente um ano para conseguir superá-la e chegar ao ranking de Makushita após o campeonato de março de 2008. Sua primeira tentativa no ranking acabou não sendo tão boa, pois após 5 torneios somando 3 resultados negativos, Kaisei foi rebaixado para Sandanme em fevereiro de 2009. Isso acendeu um pequeno alerta na mente do jovem rikishi, que se dedicou mais ainda ao treinamento e dessa vez ascendeu pelos rankings rapidamente até ser promovido para Juryo após o torneio de maio de 2010. Este por si só já foi um marco para o sumô brasileiro, já que Kaisei foi o primeiro rikishi do país a atingir este ranking desde seu antigo treinador Wakazuma Yoshinobu em 2001. Seus 2 primeiros torneios na divisão foram relativamente comuns, sendo um com saldo positivo e outro negativo, mas foi logo na edição de novembro daquele ano que o rikishi conseguiu seu primeiro grande resultado ao acumular 11 vitórias e 4 derrotas, entrando em um mata-mata com Toyo Hibiki, Tochinowaka e Takayasu. Após passar por Tochinowaka, era hora de enfrentar Toyo Hibiki pela final do torneio, e o brasileiro não desapontou. Kaisei se tornou o primeiro brasileiro a vencer um torneio na divisão Juryo e após uma boa atuação na edição de janeiro do ano seguinte, também se tornou o primeiro brasileiro a atingir a divisão Makuuchi. Seu primeiro torneio como Maegashira 16 foi extremamente inusitado, pois o brasileiro simplesmente começou a obter uma vitória seguida da outra. Nenhum de seus oponentes estavam sabendo lidar com tamanho arranque e força, fazendo com que alguns caíssem sem sequer oferecerem resistência. Em um piscar de olhos, Kaisei havia acumulado 9 vitórias
vitórias seguidas em seu torneio de estreia, repetindo o feito do ex-Komusubi Sadanomi Koji. Entretanto, nem tudo são flores, pois após perder no 10º dia da competição para Tochinoshin, o Maegashira venceu apenas mais um combate e acabou perdendo nos últimos 4 dias daquela edição. De toda forma, o brasileiro acabou recebendo o prêmio de espírito de luta e teve a honra de carregar a bandeira da vitória do Yokozuna Hakuho em seu desfile de campeão, o que tornou os próximos torneios bem inusitados, mas dessa vez não no bom sentido. O Rikishi promissor acabou amargando péssimos resultados nos 4 torneios seguintes, fazendo com que fosse oficialmente rebaixado após a Copa do Imperador de janeiro de 2012. Felizmente essa recaída durou pouco, pois após apenas um torneio no Julho, Kaisei retornou à divisão Makuuchi bem mais preparado do que antes. Logo em julho daquele ano, Kaisei novamente chegou com tudo na Copa do Imperador, conquistando 11 vitórias pela primeira vez na divisão Makuuchi, o que o fez receber seu segundo prêmio de espírito de luta. Durante praticamente um ano, o brasileiro apenas obteve vitórias suficientes para se manter na principal divisão do Sumo, mas obteve mais uma chance de brilhar no mês de julho de 2013. Sua performance foi muito especial durante aquele torneio, pois o Rikishi realmente demonstrou uma boa técnica e uma ótima noção do quanto de energia precisava dispor em cada combate para conseguir vencer e ao mesmo tempo manter a forma para os dias seguintes. A Copa do Imperador acabou ficando nas mãos de Hakuho, mas as 11 vitórias de Kaisei lhe concederam seu primeiro vice-campeonato, empatando com o Ozeki Kisenosato, que viria a se tornar um Yokozuna anos depois. Por praticamente 2 anos e meio após esse acontecimento, o Sekitori brasileiro continuou batalhando o máximo que pôde para se manter em boas posições entre os Maegashira, algo que fez com maestria. Entretanto, após o belo torneio que fez em março de 2016 como Maegashira 7, Kaisei obteve a honra de se tornar o primeiro Komusubi brasileiro da história. Isso é extremamente simbólico, pois abaixo do ranking de Yokozuna há os nomeados como Sanyaku, compostos pelos Komusubi, Sekiwaki e Ozeki, praticamente mudando o patamar da carreira de Kaisei. E ele não parou por aí, já que após um desempenho consistente em maio, foi logo promovido para Sekiwaki, significando que mais algumas boas performances poderiam torná-lo um Ozeki. Mas infelizmente as coisas não ocorreram dessa maneira. Os torneios seguintes do brasileiro foram bem abaixo da média, fazendo-o voltar a ser um Maegashira após apenas 2 edições, e para piorar, o Rikishi também sofreu uma lesão enquanto treinava com Hakuho antes da Copa de março de 2017. Tudo isso acabou culminando em seu segundo rebaixamento para Julho, ao sofrer 8 derrotas em maio, mas ele novamente se recuperou e em apenas um torneio voltou à divisão principal. Em março de 2018, Kaisei encontrou novamente sua fera interior e realizou um torneio considerado por muitos como seu auge no sumo, demonstrando uma grande performance técnica e física ao vencer suas primeiras 9 lutas. O brasileiro finalizou a competição com 12 vitórias pela primeira vez na divisão Makuuchi, conquistando seu segundo vice-campeonato e recebendo seu terceiro prêmio de espírito de luta. Com bons torneios em sequência e até mesmo uma nova promoção para Komusubi no fim daquele ano, parecia que os tempos de glória haviam retornado. Mas ao sofrer uma lesão na panturrilha esquerda durante o treino, Kaisei acabou abandonando 3 dias do torneio de novembro e mesmo lutando no sacrifício acabou sofrendo 9 derrotas e perdendo seu ranking. 2018 é dito como o último ano de brilho do brasileiro no esporte, que por azar do destino acabou acumulando uma série de lesões complexas que eram difíceis de se recuperar nos curtos períodos de tempo entre um torneio e outro. O Sekitori foi novamente rebaixado em 2019, levando 2 torneios para retornar à elite, onde novamente foi se mantendo na base do sacrifício de sua saúde física. Em 2022, após mais uma lesão, Kaisei acabou sendo rebaixado para Júlio pela 4ª vez em sua carreira, mas dessa vez ele infelizmente não retornou. Kaisei fez tudo o que pôde para conseguir superar as adversidades de suas lesões, mas com 3 torneios ruins na divisão, o brasileiro anunciou sua aposentadoria após o torneio de julho. Mesmo com um fim de carreira relativamente melancólico, Kaisei não saiu de mãos vazias, pois se casou em 2020 e graças à sua cidadania japonesa conquistada em 2014, não só pôde permanecer no país como se tornou um treinador no estábulo Asakayama, recebendo o novo nome de Tomozuna Ichiro. No fim das contas, Kaisei não teve uma carreira fantástica banhada de momentos de glórias, mas ainda assim fez tudo o que estava a seu alcance para ser o melhor Rikishi possível e representar o Brasil de uma boa maneira no exterior.
Quando olhamos sua carreira como um todo, podemos ver um jovem rapaz que batalhou incansavelmente por cada oportunidade que teve se tornar um homem que, após queimar a chama de sua força física, mental e espiritual, sacramentou seu lugar como o maior brasileiro da história do sumo. Esta é a história de Keisei Ichiro.